Beleza? Je suis prêt. Ó, beleza. Então Simbora. aqui, ó, eu vou guardar esse primeiro projeto. Eu vou criar aqui um segundo. Pera aí, deixa eu ver o que eu faço aqui. Primeiro projeto. Tá, eu vou deixar esse código aqui comentado. Na verdade, esquece esse cara aqui. Então esse cara aqui virou passado. Só juntar todo mundo aqui para economizar espaço. Então eu vou colocar aqui, tipo, caso 1. Beleza. Agora, eu vou pegar esse mesmo método aqui. Só deixar aqui fora aqui. Então aqui a gente estava trabalhando tudo na mesma classe, que é essa classe Program CS aqui. Esse Program CS é uma classe, a classe principal aqui de uma aplicação de console. Então, assim que você starta, já vai começar direto nela, a aplicação. Então, só que imagina aqui que esse projeto tem que fazer, sei lá, ele vai enviar e-mail, ele vai salvar alguma coisa no banco de dados, ele vai comunicar com um API. Então, se a gente for guardar tudo aqui dentro, ele vai virar uma coisa gigante. Aqui a gente tem, por exemplo, sei lá, 20, 30 linhas de código aqui, ó, ele vai virar uma coisa enorme, sei lá, com 1000 linhas de código e fazendo tudo numa classe só. Então a gente não trabalha muito desse jeito. A gente deixa cada responsabilidade com uma classe diferente. Então vamos supor aqui, ó, o Program CS ele é o responsável pelo meu programa, pelo meu start inicial lá. E a gente vai criar uma outra classe. E lá eu vou chamar, por exemplo, de calculadora. Vou criar aqui uma nova classe. Eu clico, só voltar aqui, eu clico no meu projeto. Né? Aqui eu tenho uma solução. A solução pode conter vários projetos. E aqui eu tenho o meu projeto, que é igual abrir uma pasta e dentro dela você tem alguma coisa. Dentro do meu projeto eu clico com o botão direito, eu vou lá e adicionar uma classe. Beleza? E lá eu vou chamar ela de calculadora. Beleza. Ok? Lá essa classe calculadora, aí a gente segue o mesmo princípio de responsabilidade também. Se ela é uma calculadora, ela só vai fazer cálculo. Ela não vai enviar e-mail. Ela não vai fazer nada. Se eu tiver que enviar e-mail, eu vou criar uma outra classe responsável por enviar e-mail. Se eu for escrever no banco de dados, eu vou criar uma outra classe responsável por escrever no banco de dados ou ler no banco de dados. Então, cada uma tem que seguir sua própria responsabilidade. Não tem uma classe, você não vai montar uma classe faz tudo e lá você vai fazer cálculo de imposto, você vai depositar no banco, você vai enviar no e-mail, escrever no banco de dados, fazer tudo lá. Não vai. E é exatamente isso que a gente quer evitar. Então, soma dois números aqui. Esse cara aqui é bem um candidato para entrar lá. Então, vamos lá na nossa calculadora lá. Ó, e eu vou até criar do zero aqui, né? Vou deixar esse cara público para facilitar depois. Então eu tenho lá a calculadora. O que eu quero ter aqui? Eu quero ter uma função que vai me retornar um inteiro, por exemplo. E eu vou colocar lá, divide dois números, né? Aí eu vou colocar lá int número 1, int número 2. Então eu vou. O que vai acontecer aqui? Eu vou passar dois números aqui como parâmetro. E eu vou receber de volta, quem chamou essa classe vai receber de volta o inteiro também. Então é igual o Emmanuel falou aí, a gente tinha trocar para um decimal lá, mas não tem problema, um double, mas não tem problema por agora não. Vamos trabalhar só, vamos fingir que a gente está só trabalhando com o número inteiro aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um return, eu posso calcular aqui para ir passo a passo, né? Então eu vou calcular o meu valor primeiro, então resultado. O meu resultado vai ser igual o meu número 1 dividido pelo meu número 2. Beleza? Depois que eu calculei isso, na verdade eu já tenho o meu resultado. Vem cá e faço um return resultado.
Ok? Até aí tudo bem? Estou escutando vocês, não. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Alô? Tudo bem. Ah, beleza. Não, deu para escutar. É, então, calculei os dois números, peguei os dois números, calculei o resultado e retornei o resultado. Então, agora no meu Program CS aqui, eu posso vincar, por exemplo, em vez de eu pedir para o usuário digitar alguma coisa, eu já vou entrar com um valor direto aqui. Então, vamos supor que int é primeiro número. Primeiro número. Eu vou receber. Flávio, Oi? desculpa só uma pergunta, tu tá gravando já? Tô? Ok. Então, por exemplo, vou pegar um primeiro número aqui, 6. Int segundo número. Vou chamar aqui de. Eu vou dar um valor de 2. Beleza? Depois disso, eu vou guardar isso aqui int resposta. Aí eu não vou fazer o cálculo aqui porque a calculadora já faz para mim. Então eu preciso linkar e criar uma instância da calculadora, porque eu tenho que chamar esse método que existe dentro dela aqui. Então, como é que funciona isso? Na verdade, eu tenho que vir cá e criar uma nova calculadora. Calculadora. Vou chamar ela aqui de calculadora mesmo. Então, esse primeiro nome aqui é o tipo que eu estou criando. É igual aqui, ó, int, primeiro número, int, segundo número. E aqui eu estou falando que o segundo número ele é do tipo inteiro. E aqui eu estou falando que a minha variável calculadora ela é do tipo calculadora. Então aqui eu vou criar uma nova instância, new calculadora. Já está lá. Então minha calculadora ela já está pronta para funcionar. O que eu faço? Eu chamo lá calculadora. Na hora que eu chamo minha variável calculadora, que eu digito ponto, eu consigo ver todas as propriedades e métodos que tem dentro dela. Então eu tenho uns métodos que são padrões aqui de qualquer objeto. E eu tenho lá o divide dois números, que foi o método que eu criei. Então vem cá, seleciono divide dois números. Na hora que eu aperto aqui o parênteses, ele fala assim, olha, esse divide dois números, ele precisa de dois parâmetros. Um é esse número 1 e o outro é o número 2. E os dois são do tipo inteiro aqui, ó. O int está do lado aqui. Que é, coincidentemente, os mesmos dois tipos que eu tenho aqui. Então vamos lá. Então vou informar o meu primeiro número como primeiro parâmetro. Na hora que eu digito vírgula, ele foi e já mostrou para mim, ó, agora falta o outro parâmetro, número 2. Beleza? Então eu vou lá e falo, segundo número. E coloco um ponto e vírgula aqui, que é para finalizar minha linha de código. Então, quando eu coloco o mouse aqui por cima, a gente consegue ver lá que está escrito ó, int, que é o resultado que eu vou receber, que é do tipo inteiro, calculadora, divide dois números e recebe dois parâmetros, um do tipo inteiro e o segundo também do tipo inteiro. Depois que eu tenho a resposta, eu venho cá e posso escrever na tela, por exemplo, ó, console write line, e eu vou escrever aqui usando interpolation aqui, na verdade, coloca esse sinal de cifrão aqui, eu posso escrever o texto e variáveis no meio. Por exemplo, a, a divisão de 6 por 2, então eu vou colocar aqui, ó, eu abro minha chavinha e coloco aqui, ó, primeiro número. Então ele vai pegar a divisão de primeiro número, o que ele vai exibir não é primeiro número, ele vai exibir o valor dessa variável primeiro número, e o valor dela é 6. Então, a divisão de primeiro número por segundo número é dois pontos a minha resposta aqui. Ops, resposta. Que é essa variável resposta que vai buscar lá esse valor da divisão lá para nós. Ok? Então, deixa eu só dar um console read line aqui para não ficar. Porque padrão ele já tem, mas fica cheio de coisa escrita lá depois. Se eu executo aqui meu código, olha lá, a divisão de 6 por 2 é 3.
talvez está meio pequena aí na tela aí, mas a divisão de 6 por 2 é 3. Então, assim, está calculando certo. Problema nenhum até agora, por causa que a gente está fazendo a divisão de dois números que são divisíveis. Agora, se eu pego aqui, por exemplo, sei lá, 7 e divido por 2, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai pegar só essa parte inteira do resultado. Então, 7 dividido por 2 é 3,5, mas ele desconsidera a parte decimal e vai pegar só o 3. Por quê? Porque essa divisão de dois números aqui, esse divide dois números, ele está me retornando um inteiro. Se eu quisesse que retornasse o valor completo, eu poderia vir cá e pegar um double aqui, por exemplo. Double. E lá eu consigo pegar o valor, o décima, o double, o float. Mas aí cada um tem uma finalidade diferente. Então, bom. Ops, peraí. O que faltou aqui? É um int. O int número 1 e o int número 2 é int mesmo ou é double? Nesses aqui pode ser int, esse pode chegar como Sim. int. Na hora que eu divido um pelo outro, resultado. Peraí. Resultado. Peraí. Faz tanto tempo que eu não faço tipo de conversão de número aqui. Mas na pior das hipóteses a gente faz um double parser que vai funcionar também. Só ver aqui na hora que eu executo. Já pego o inteiro direto. Ops. Peraí, deixa eu só lembrar aqui como é que eu faço essa. Eu não lembro se o float tem a conversão direta aqui. Peraí. Float, eu consigo devolver em double. Só ver aqui. Não, também não. Deu bom resultado. Acontece o seguinte, se eu colocar int tá. Beleza, 6,5. Vambora. Então aqui ó, a divisão de 7 por 2 é 3,5. Então, beleza. Funcionou, a gente consegue trabalhar. O grande lance aqui eu vou deixar isso mais simples aqui, a gente vai considerar só os inteiros mesmo. E se a gente começa a trabalhar com a divisão por zero? E aí a gente tem que fazer a tratativa direto no nosso código, né? Tá. Então, se eu vou lá dividir 8 por 0 e eu mando executar isso aqui, aí a aplicação dá uma exceção. E ela nem vai conseguir mostrar a resposta. Ela vai... Vamos ver aqui qual é que ficou, cara. Ele lançou uma exceção lá, falou assim, uma exceção não tratada foi recebida e tal. E a aplicação deu crash. Então, o que a gente faz? Antes da gente
validar lá, fazer a operação direto, a gente vem cá e valida, por exemplo, ó, se o meu número 2, ele é menor do que 0, por exemplo, eu posso vir cá e fazer um console aqui, white line, falar assim, olha, não. Tá, vou fazer uma coisa diferente. Na verdade, vou criar um outro método. Public bool. Bool é verdadeiro ou falso, né? Então a gente sabe uma condição é sim ou não. Pronto, acabou. Posso divisão válida, por exemplo. Divisão é válida. Divisão válida. E eu vou passar aqui só um número como parâmetro. Por exemplo, eu vou passar um número qualquer. E eu vou falar assim, ó. Se esse número é igual a 0, significa que é não. Então eu vou fazer um return false. Se ele não é igual a 0, então eu posso retornar verdadeiro, porque eu posso dividir por número negativo ou positivo, eu só não posso dividir por 0. Então eu vou lá e retorno verdadeiro. E aí o que acontece? A partir desse método aqui, divide dois números, eu posso vir cá e fazer duas coisas, né? Deixa eu fazer a primeira aqui. A primeira é, antes de dividir os dois números, eu venho cá e posso fazer uma validação aqui, ó. Calculadora. Ponto. A divisão é válida? Aí eu vou passar aqui o meu segundo número, né? Porque o que mais importa aqui é ele. Ele que pode lançar uma exceção. Então, quando eu dividir por esse segundo número, ele vai ser válido? Então, a minha divisão é válida? E vou receber uma resposta. Então, aqui, vou receber bool. É possível dividir. Recebo aqui. Então, vamos lá. Se é possível dividir, eu vou executar esses caras aqui, ó. Então, abrir minhas chaves aqui e eu vou exibir até a resposta. Beleza? Se não, tem um else aqui, eu não, só vou exibir lá, não é possível dividir um número por 0. Beleza. Então aqui é o seguinte, antes de fazer minha divisão, eu vou só verificar lá, é possível eu dividir? Se for possível dividir, eu executo a divisão e mostro a resposta. Se não for possível dividir, eu entro nesse else aqui e falar divisão, não é possível dividir um número por 0. Pronto, acabou. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer uma divisão válida aqui, ó, por 2. Vou colocar um breakpoint aqui, execute. Então 8 dividido por 2. Criei uma nova calculadora. E agora eu vou ver lá, é possível dividir? Então no caso aqui eu vou verificar o 2 aqui, se ele não é 0. Aí vamos lá, é possível dividir? Aí deu verdadeiro, true. Então significa que ele vai executar essa parte do código aqui, ó, a linha 13, 14, a 14 e a 15, mas ele não vai executar a linha 19. Essa aqui ele vai ignorar. Então, ó, vou entrar aqui, ó, entrou na 13, executou a 14, a 15 e executou a 16. Na hora que chegar a 16 aqui, ó, ele vai pular essa parte, não vai ser executado. Exibe a resposta lá para mim, ó, a divisão de 8 por 2 é 4. Depois disso, fica lá parado esperando digitar alguma coisa na tela. Isso. Fechou. Agora se eu dividir por 0. Vamos lá, do mesmo jeito. Então vamos no if aqui. Executo meu código. E aí, é possível dividir? A divisão é válida? Ele olhou lá no segundo número.
É possível dividir? Não. Aí deu falso aqui. Então, se não é possível dividir, aí ele vai ignorar essa parte e vai executar somente essa segunda aqui. Então, ele vai pular da linha 12 direto para essa linha aqui, 17 lá, 18. Que é o else aqui no primeiro. Então, entrou na linha 18, ele vai executar isso aqui, não é possível dividir um número por zero, e vai sair dali. Não é possível dividir um número por zero. Então, aí, por exemplo, nossa aplicação é garantida que ela está rodando sem dar crash, né? Sem bugar. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter que fazer todos os testes aqui na minha tela, até uma hora eu descobrir qual que funciona, qual que não funciona. E aí, sei lá, chega uma pessoa lá e muda, né? Meu divisão por dois números, ela não passa a ser divisão por dois números mais. Ela chama outra coisa e eu trabalho com, sei lá, o meu número 2 aqui sempre vai receber número 2. Mas suponha que o meu número 2 nem sempre vai ser número 2, ele vai receber um valor a mais. Então vamos colocar aqui, bem passo a passo, né? Então o número 2 vai receber ele mesmo mais 10, por exemplo. Então, agora eu estou dividindo dois números, tem uma regra especial aqui que meu segundo número nunca vai ser ele mesmo, ele sempre vai ser ele mesmo mais 10. Ou seja, nesse caso aqui eu posso chamar o divide dois números por zero e ainda vou continuar tendo uma resposta. Então, ali minha regra mudou. Então, aqui se eu colocar aqui, vou dividir 30, vou dividir 30 por zero. Era uma divisão impossível até ainda há pouco, mas agora peraí. Agora que mudou, né? Vamos ignorar esse cara aqui por enquanto. Não, só ignorar esse cara. Então vamos lá. Olha lá, a divisão de 30 por 0 é 3. Mas é porque ele não está dividindo por 0, é porque a gente mudou o nosso código lá e ele está pegando o 0, o valor que chega aqui para ele, 0. Ele soma 0 mais 10, ou seja, o número 2 nunca vai ser o 0 aqui. Ele vai ser ele mesmo mais 10. Então, para dar 0 aqui, só se o número 2 chegar com menos 10. Aí, a regra é outra. Então, se chegou menos 10, essa divisão eu sei que não seria possível. Então, a gente tem que mudar todas as regras lá que a gente tinha criado. Mas não faria muito sentido pra gente dividir dois números, vou vir cá somar ele por 10, não faz muito sentido pra gente, mas num caso real, um outro método, né, lógico que ele não vai chamar de dividir dois números, mas para um outro método, uma regra de negócio, vai valer alguma coisa desse tipo. Por exemplo, eu quero calcular um novo preço de um produto, então o novo preço de produto é ele mesmo mais 10%. Então, se chegou ali o preço do produto ali um real, é R$1 mais 10%, ele passa a custar R$1,10, entendeu? Então o valor dele muda dentro do método de acordo com a regra de negócio que a gente recebe. Então tá, o grande lance de hoje o primeiro é ter essa classe separada. Então a gente vem cá, não tem o método direto ali na classe principal. A classe principal vai ser só um jeito de orquestrar o programa, de mostrar as possibilidades que a gente tem e executar. Então, quando o usuário quiser fazer um cálculo, a gente vai chamar a classe de calculadora. Quando o usuário quiser escrever e mandar um e-mail, a gente vai chamar uma outra classezinha de mandar e-mail. Então, existe um servicinho de mandar e-mail só para isso. Então, seria mais ou menos isso. Então, quanto mais serviço a gente tiver, mais classezinha a gente teria aqui. Entendeu? Tem alguma dúvida aí? Algum ponto para colocar, ou não? No caso da calculadora, Flávio, nessa classe calculadora, né, que a gente criou, nós vamos ter que ter uma classe, por exemplo, para fazer todas as operações, ou vamos abrir uma classe para cada operação? Essa pergunta é interessante, né? Para uma calculadora fica um pouco mais evidente que realmente a gente vai ter que
A calculadora ela vai fazer tudo. Então, se eu quiser fazer raiz quadrada, eu vou ter aqui, ó, public int raiz, calcula raiz, por exemplo, calcula raiz. Aí eu posso passar aqui o número, né? Int, meu número base lá, e o meu expoente, int expoente. Como é que chama de raiz quadrada? Não é expoente, não, mas enfim, vamos supor que seja. Aí você vai vir cá fazer o cálculo da raiz, então meu número, a raiz quadrada não, né? Pode ser uma raiz cúbica, né? O meu expoente ali é um 3, por exemplo. Então, a raiz do meu número ali, que eu chamei de expoente, eu vou calcular o resultado aqui e vou devolver ele para quem chamou, entendeu? Se eu for somar, então eu venho cá, eu faço soma e ele tem que somar, entendeu? Se eu, se eu quiser. Tem outras coisas que a gente poderia fazer, né, na calculadora, por exemplo, se eu quiser a sequência um 5 fatorial, então seria o número mais ele mesmo menos um, né? Uhum, Fatorial é mais, né? Qual que é o que eu uhum. multiplico? Então, o fatorial é demais. A gente vai é até bom você ter falado isso aqui, eu vou descrever aqui, ó. Fatorial. Que esse cara aqui a gente vai usar uma chamada recursiva para ele, que a gente vai fazer mais para frente. Então, calcula o fatorial de 5. Aí, se eu não me engano, fatorial é esse mesmo. É 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais um. Eu acho que é vezes, É não, 5 vezes, vezes né? 4 vezes Então, 3 vezes 2 Vezes. vezes 1. então é vezes. É isso aí, meu. Quem tá na escola é inteligente, mas esse Manuel, sem ele aqui, a reunião não daria nada. E aí, qual que soma, então? Aquele. Mas tem um cara que soma, que é tipo 5 mais o 4 mais o 3 mais o 2. Que é mais ou menos nessa época que a gente estuda o fatorial, a gente estuda esse cara aí também. Então seria tudo assim, envolvido na calculadora, entendeu? Não tem. Agora, se você fala assim, imprime na impressora para mim, por exemplo. Tipo, você olha para uma classe que chama calculadora e você vê uma outra classe ali que chama printer, por exemplo, ou impressora, sei lá. Tipo, você vê que uma classe na cara, você vê que uma classe vai fazer uma coisa e a outra classe vai fazer outra, entendeu? Então se eu tenho uma classe aqui que chama cozinheiro, então eu posso criar um método ali, tipo, mexa o arroz. Aí o mexa o arroz vai estar dentro da classe lá cozinheiro. Se eu, se eu tiver uma outra classe ali, igual no jogo, né? O jogo tem muito. Então, tipo, lá tem o tiro, tomar dano. Então você tem umas classezinhas lá de personagem, entendeu? Tem classezinha que representa o inimigo. Então você tem lá vida, a vida da pessoa, do bonequinho lá. Então você tem a classezinha de arma, você tem classezinha de bonequinho, então dos personagens. Né? Então é mais ou menos isso. Na hora que você bate o olho na classe, você sabe mais ou menos o que ela faz ali no seu processo, entendeu? Se ela tiver fazendo uma coisa que não tem nada a ver, é sinal que tem coisa na classe errada. Beleza? Entendi. Beleza. Tá. Ok. E aí a última coisa aqui. Então a primeira coisa aqui é a questão de classe. Tipo, ficou meio claro, ficou meio difícil, ficou. Tipo, você cria aqui, normal, em qualquer lugar que você tiver no código, você pode chamar a calculadora. Você só tem que vir instanciar ela, que a gente chama. Então você cria calculadora, recebe nova Substancial. calculadora, e a partir daí você começa a chamar lá divisão, multiplica, soma, faz o A fatorial. classe principal, no caso aí, é a primeiro projeto, né? Não, é a programa CS. Programa CS, isso. Mas a gente Ok. poderia ter outras classes aqui também. Oh, claro, claro. Beleza? Então a gente ainda tem uns 20 minutinhos aqui. Vou só aproveitar aqui para criar um segundo projeto, que é lá que vem o cara. Então aqui, ó, eu estou clicando na solução, vou lá adicionar um segundo projeto. Talvez para algumas pessoas já tenha visto isso aí, mas é só para garantir que todo mundo tá vendo. Agora eu vou criar um projeto de teste, que é justamente porque eu não quero ficar ali calculando, divide por 0 deu errado, se divide por 1 vai dar certo, se eu dividir por menos 200, será que vai dar certo? Vai dar errado? Então, tipo, você não
vai fazer isso na mão, né, só para garantir que o seu sistema está funcionando. Então a gente cria um projeto de teste. Aqui a gente mexe muito com o XUnit, que é o mesmo que a Microsoft mexe, né? E eu vou criar lá como primeiro projeto ponto testes, por exemplo. Tá, beleza. Lá a gente tem aqui um segundo projeto testes. O que eu vou fazer? Eu vou querer fazer os testes da minha calculadora. Então, eu venho cá e vou renomear essa classe aqui para eu ter certeza, né? Porque vai ficar bem evidente que aqui eu estou fazendo teste de calculadora. Eu vou chamar ela de calculadora testes. Beleza? Renomeou aqui o arquivo também. Ficou bonitão. Só tacar um ponto e vírgula para tirar duas chaves aqui a mais. Então, vamos lá. Que método que eu tenho na minha calculadora? Primeira coisa, eu vou criar aqui uma calculadora que eu vou usar para todo mundo, só para reaproveitar ela. Então, calculadora. Calculadora. Calc. Vou chamar ela só de calc. E vou receber aqui um new calculadora. Pronto. E aqui a gente já tem um primeiro problema. Pô, eu tenho uma classe que chama calculadora, que eu tô vendo ela aqui, ó, calculadora. Ela aqui, ó, calculadora. Só que na hora que eu tô usando no meu projeto de teste calculadora, eu não tô conseguindo usar ela tá ficando vermelhinha aqui. Mas eu consigo usar ela de qualquer lugar que eu tiver, porque eu cliquei aqui, eu usei ela aqui no programa CS, por exemplo, calculadora. Se eu criasse uma outra classe aqui, ó, eu vou conseguir usar ela também, ó. Nova classe classe 1. Então, se eu venho aqui, ó, se aqui dentro eu clico calculadora, calc, recebe nova calculadora. Aí, ficou verdinho, funcionando bonito. Por que lá no outro projeto não tá funcionando? Aí é o seguinte, essa calculadora aqui, ela pertence a esse projeto aqui, que se chama primeiro projeto, tá vendo? Se eu reduzir ele aqui, ó, tudo que tá dentro dele tá realmente dentro dele. Esse primeiro projeto vai virar um ADLL, no caso aqui não vai virar um ADLL porque ele é um executável, né? Vai virar um exe, mas ele viraria um assembly normal, seja um exe ou uma DLL, um ponto DLL. Então esse aqui é um arquivo separado desse segundo projeto aqui, que esse também viraria uma segunda DLL, uma segunda assembly. No caso aqui chamaria primeiro projeto .testes.dll. Então, para eu conseguir usar as coisas que estão lá naquele primeiro projeto, eu tenho que adicionar ele como uma referência. Então, eu tenho que começar a conhecer ele. Então, é a mesma coisa de, sei lá, Manuel não conhece o Glaucio, eu falo assim, não, agora vocês se conhecem, vocês começam a conversar. Então, é a mesma coisa. Essa classe, esse projeto aqui, não conhece o outro. Então, vem cá e fala assim, vou te apresentar um cara ali. Você vem cá e adiciona a referência. E tem aqui Project Reference. Você adiciona a referência de projeto. E aqui ele vai mostrar todos os projetos que a gente tem. No caso que eu só tenho um outro projeto, que não seja ele mesmo, né? O de teste. Então, eu tenho um projeto que se chama primeiro projeto. Adicionei ele aqui. Beleza. Na hora que eu volto para minha calculadora testes, olha lá, ela estava vermelhinha, agora eu já passo a conhecer o calculadora. Ou seja, funcionando legal. O primeiro teste que eu vou fazer aqui, por exemplo, eu vou chamar divisão testes. Beleza? Então, tá. Divisão teste, vamos... Divisão com valores válidos. Com valores válidos, por exemplo. Tem que dar sucesso. Tem que dar o resultado esperado. Sucesso, tá bom. Então aqui, o que eu vou fazer? Isso aqui é meu teste, tá? A gente sempre vai ter 3 passos. O primeiro, que é de preparar meus dados, que a gente chama de arrange. O segundo, que é o de fazer o ato em si, da execução. E o terceiro, que é de fazer a validação, que é o assert.
Então aqui a minha preparação, antes mesmo de eu começar a fazer qualquer coisa, eu consigo falar qual que é o resultado que eu espero. Então, expected result. Então eu espero que meu resultado seja 4, por exemplo. Então, para isso, eu vou passar lá que o meu primeiro número vai ser 16, por exemplo. E o meu segundo número vai ser 4, né? Isso aí. Então eu já sei o resultado que eu espero e os dois números que eu vou passar. E a partir disso, eu só venho lá e posso fazer. Pegar meu resultado aqui, ó. Result. Vou executar minha ação. Ou seja, vou pegar minha calculadora aqui, que é onde que eu quero testar. E vou dividir meus dois números. O meu número 1 e o meu número 2. Beleza? Depois disso, eu venho cá, vou só instalar uma biblioteca que eu gosto mais dela aqui. Deixa eu... Beleza. Então aqui, meu resultado esperado é 4. Vou dividir os dois caras. E eu espero que o meu resultado should be expected result. Então aqui, ó, o meu resultado, ele tem que ser igual a isso ali que eu estou esperando como resultado. Então, se a gente dividir 16 por 4, a gente espera que dê 4. Então, o que acontece? Chamei meu método aqui, eu espero que ele funcione sempre. Então, se alguém chegar a mudar meu código, não tem problema. Mesmo se a pessoa pensa que ela está fazendo alguma coisa certa, na hora que ela executar os testes aqui, ela vai ver que quebrou um teste. Então, significa que tem alguma coisa errada aí. Beleza. Aí deu verdinho aqui, ó. Se você consegue Certinho. ver aqui embaixo do fact aqui também tem um outro verdinho. Então, ou seja, deu sucesso. Aí o que eu vou começar a fazer aqui? Pô, testei com 4 e 16. Pô, véio, agora tem que testar, sei lá, com dois valores negativos aqui, ó. Dois valores com valores negativos válidos, por exemplo. Então, sei lá, vamos lá, mesma coisa. Menos 16 por 4. Tem que dar menos 4. É isso que eu espero como resultado. Só mudar aqui para não ficar muito igualzinho, né? Espero que dê 8. Então vamos lá. Vou dividir o 16 por 2, tem que dar menos 8. Dúvida nenhuma nisso aí. Vou executar isso aqui. E aí tá lá, deu verdinho também, tá vendo? Embaixo do fact aqui. E aí eu posso continuar, pô, não tô trabalhando só com número pequeno, quero fazer um número grandão aqui, ó. Com valores grandes. Só colocar. Então, vamos lá, eu quero que divida lá 500 mil dividido por 100 mil. Tem que dar 5. Beleza? Então vem cá, mandei executar meu teste ali. Tudo rodou bonito, ó, os três. Tanto esse, quanto o outro. Tudo tá verdinho. Beleza? Isso me garante o quê? Se chegar alguém aqui ir lá no meu código e falar assim, pô, velho, eu acho que, não sei, o cara foi lá, mudou alguma coisa aqui, falou, acho que isso aqui ficava mais bonito. E beleza. Foi lá, mudou meu código. Na cabeça dele tá tudo funcionando normal. Na hora que ele vem cá e executa meus testes aqui, ó, quebrou todos, ó. Nenhum passou. Ou seja, pô, velho, aquela função funcionava, mas por algum motivo ela parou de funcionar. Aí o cara vai ver, pô, não, digitei errado aqui, não era isso que eu queria, não. Eu queria era isso aqui. Aí foi lá, modificou, executa os testes, garante que os que já existiam funcionam. Se tem algum caso novo, ele acrescenta lá para garantir que vai funcionar também.
E aí tá funcionando tudo. Então perceba aqui, ó, que na calculadora a gente tem lá o divide dois números. Deixa eu ver aqui, faltam 11 minutos aqui mais ou menos. Vai dar para eu explicar duas coisas aqui. Até aí tudo bem? Tá? Alguma dúvida? Ou no teste, ou na classe? Como é que funciona? Tudo tranquilo, quer dizer, tem que dar uma praticada, né? Tá, beleza. Pra começar a esquentar. Ok. Então aqui calculadora, fiz esse monte de teste aqui. Pô, velho, então quer dizer que se eu quiser fazer 5 cálculos diferentes, eu tenho que escrever mais 2 testes aqui. Aí, não exatamente. Aqui a gente vai fazer uma modificação aqui, ó. Que em vez de trabalhar com o fato aqui seria um caso de teste específico que eu estou testando. E aí a gente tem aqui essa biblioteca aqui, tem o teoria, né? O Xunit, ele tem o teoria que permite a gente testar vários conjuntos de dados ao mesmo tempo. Então facilita um pouco porque eu não preciso ter todos esses métodos. Eu vou ter um método só e vai dar o mesmo resultado. Então só para comparar aqui, por exemplo, aqui a gente tem, sei lá, 50 linhas, né? Porque eu tenho uma vasinha em branco lá em cima, mas 50 linhas, considera aí. Aí vou vir cá e escrever aqui, ó, teoria, beleza? E aqui eu vou escrever meu método. Public void divide números. Aí vamos supor lá, todos têm que dar sucesso. Então, esse aqui é o meu caso de sucesso. Então, o que vai mudar a teoria para o fato? O fato, ele nunca vai ter parâmetros aqui. Ó. Ele sempre vai ser vazio. E a minha teoria, ela me obriga a ter os parâmetros. Porque é exatamente isso que eu vou passar. Então, o que eu vou passar como parâmetro? Meu primeiro número, vou chamar ele de P1, de P de primeiro, int S1, de segundo número. E vou passar um terceiro aqui, que é o meu resultado esperado. Então, resultado esperado. Ok? E aí, depois disso, o que eu vou fazer? Mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Então, deixa eu copiar esse arrange. Na verdade, eu quero copiar só os verdinhos aqui. Esse aqui eu quero apagar tudo pra gente fazer do zero. Então, meu arrange aqui. O meu arrange eu não preciso fazer nada, porque, na verdade, para esse teste, ele já chega tudo pronto. Que é os números que eu preciso, o meu resultado esperado. Então, vamos lá direto para o meu ato aqui. Então, o meu ato, eu vou receber um resultado que eu vou usar minha calculadora, ponto, divide dois números. E quais números que eu vou dividir? O meu primeiro número e o meu segundo número. Então, meu primeiro número e o meu segundo número. Beleza? Depois eu tenho o meu assert aqui, que é onde que eu vou garantir que meu teste passou. Então, o que acontece? Eu dividi o meu primeiro número pelo segundo e eu espero que o meu resultado aqui, meu result, seja exatamente meu resultado esperado. Então, o result tem que ser should be resultado esperado. E aí, o que acontece? Ainda tá vermelhinho aqui, ó. Divide dois números, sucesso, tá vermelhinho embaixo. Por quê? Porque a teoria ela me obriga a passar, informar esses parâmetros. Tem várias formas de informar. Uma delas é o jeito mais basicão, é aqui inline data, que eu passo os dados direto aqui. Ou seja, eu vou passar aqui meu primeiro número, só para garantir que é exatamente os mesmos testes que eu tinha antes. Então vamos lá, eu vou passar o 16 como primeiro número, 4 como segundo e 4 como resultado. Então, 16,4, que é o meu segundo número, vírgula, 4, que é o resultado esperado. Então, cada um desses números aqui, ó, representa um desses parâmetros aqui. Ó. Então, 16, ele vai entrar aqui como primeiro número, 4 vai entrar como segundo número, e esse outro 4 vai entrar como resultado esperado. Beleza? O que eu tenho que fazer com os outros? Fazer a mesma coisa. Então, menos 16, 2 e menos 8. Então, menos 16, 2 como divisão, dividido por 2, e o resultado esperado é o menos 8. Beleza? E o último lá é esse número aqui, que é 500 mil, né? Deve ser. Ops. Vamos lá. 500, 1, 2, 3, vamos lá.
100, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. Isso. E aí o resultado aqui tem que ser 5. Beleza. Então, o que aconteceu aqui? Eu substituí tudo isso aqui. Por exemplo. Então, olha lá, a gente, sei lá, tinha 50 linhas lá, agora a gente tem 20, 23 aqui. Então, tenho um método só e testa exatamente tudo que eu tinha antes. Muito mais limpo o código, né? Então, se eu venho cá e executo, tem que dar tudo sucesso lá. Beleza, todos passaram. Verdinho, verdinho, verdinho. Beleza? Se eu tivesse um cara aqui que não passasse, por exemplo, esse menos 5 aqui, só ele ia ficar vermelhinho, né? Lógico. Ops, peraí, como eu não tinha buildado aqui, ele não roda. Aí, só ele ficou vermelhinho. Eu consigo identificar aqui, ó. Vai ter uma descrição aqui. Você dividiu, dividiu 500 mil por 100 mil, que daí eu consigo identificar qual linha aqui do meu inline data é. E o resultado esperado deveria ser menos 5, mas na verdade foi 5. Aí você vai falar assim, pô, vamos lá dar uma olhada, né? Talvez é o meu próprio caso de teste aqui que não tá errado, que tá errado. Não, digitei esse menos aqui sem querer. Então, realmente não era para ser menos 5, não era para ser 5. Eu digitei errado. Ou pode ser que a lógica do seu divide dois números está errada. Então você tem que ir lá e corrigir a sua lógica lá no código, vir cá e falar assim, não, essa parte aqui está errada, ou esse aqui, enfim. Aí você analisa o seu código. Então, qual que é a vantagem disso aqui? A vantagem disso é que, por exemplo, minha calculadora, hoje ela só tem dois métodos, que é esse, divide dois números e divisão válida. Que eu vou ver se eu só posso dividir ou não. Eu posso fazer outra coisa aqui, eu posso vir cá e falar assim, eu quero que uma calculadora some dois números. Então, some números. Então aqui eu posso vir cá e falar assim, ó, quando eu somar 1 com 2, eu espero que o resultado seja 3. Antes mesmo, eu não tenho implementado, tem nada. Não existe nem soma dois números aqui, ó. Se eu venho na calculadora aqui, ó, eu tenho lá, divide dois números, divisão válida, não tenho nenhum outro método, ó. Só o divide dois números e divisão válida. Vamos supor que eu venho cá na calculadora e fala assim, ó, antes mesmo de eu implementar, tá? Não vou fazer nada. Público int soma dois números. Aí vamos lá, int número 1, int número 2. Beleza? Não tem implementação nenhuma. Não tem nada aqui que tá vazio. Mas eu consigo montar meus casos de teste lá. Porque antes de eu programar, eu já sei o que eu quero. E normalmente é isso que a pessoa, o cliente, o projeto sempre vai ter, é isso. Então, se eu somar aqui 10 com 50, tem que dar 60. Se eu somar 12 com menos 7, tem que dar 5. Já tá até o 5 lá. Então, antes de eu fazer qualquer coisa aqui, soma dois números. O método já está disponível aqui para mim, porque eu criei ele aqui. Ó, tá? Mas mesmo se eu não tivesse criado ele aqui, ó, suponho que ele nem existe, eu já poderia começar a criar meus casos de teste aqui, falar assim, deixa eu criar lá só o esboço do método para ele existir. Então o método aqui vazio, não faz nada ainda, tanto é que ele está vermelho aqui, falando assim, pô, você espera que eu retorne o inteiro, mas a gente está retornando nada. Então eu consigo criar todos os meus casos de teste antes mesmo de eu começar a programar. Então, antes mesmo de eu fazer qualquer coisa, eu já sei se vai dar certo ou não, entendeu? Então, o que eu faço aqui? Somei dois números, espero que dê esse resultado. Chega lá, eu faço uma implementação toda errada lá, por exemplo, eu quero que, vamos supor, lá, implementar alguma coisa aqui e fiz assim, ó, int resultado recebe número 1, mas aí eu digitei errado e coloquei mais número 1. E falei assim, retorne.
Falei assim, esse método é tão banal que eu vou chegar lá, vou fazer rapidão, 2 minutos, eu terminei ele, já deu check-in. Aí falei, soma 2 números, isso aqui é fácil demais. Escrevi aqui, nem me dei conta que eu digitei errado. Pra mim, na minha cabeça, eu tô somando o primeiro número com o segundo. Aí na hora que eu falo assim, pode rodar os testes aqui, não vai dar problema não. Vem lá, roda os testes. Deixa eu até rodar o outro ali pra ele não ficar vermelhinho lá. Rodar todo mundo aqui. Pra um ficar verdinho, senão vai confundir. O primeiro é o de dividir 2 números. Ele foi intocável. Foi intocado, não foi tocado, então tá lá, tudo verdinho. Eu venho cá no soma 2 números e falei assim, que isso, velho? Errei foi tudo aqui. Será que eu digitei errado aqui meus casos de teste? 1 mais 2. Aí você. Não, 1 mais 2 é 3. Eu posso contar na mão, dá 3. Tá certo isso aqui. Então é minha implementação que tá errada. Aí você chega lá dentro do código, você fala assim, a minha implementação chegou o primeiro número, chegou o segundo. Aí o meu resultado tá aqui, ó. Resultado número 1 mais número 1. Não, velho. Digitei errado isso aqui, ó. Número 1 mais número 2. Agora deu o resultado, beleza. Agora eu acho que vai dar certo. Volto aqui, rodo meus testes. Tudo passou verdinho. Ou seja, antes de você fazer qualquer coisa de implementar, você já sabe o resultado. Então, o seu caso de teste é realmente aquele cara que te garante assim, eu sei como a aplicação funciona, eu sei o que esperar dela, então já tem isso tudo ali preparado para poder trabalhar, entendeu? E aí te garante, quando você for implementar, você vai ter todo aquele resultado que você esperou lá no começo, entendeu? Então não tem erro nisso. Então, sei lá, está desenvolvendo um aplicativo aqui que que eu posso pensar aqui? Sei lá, numa lista de música, né? Sei lá, Spotify. Então, na hora que eu buscar as listas de música no banco, eu tenho que mostrar as músicas para o usuário. Então, você pode montar os casos de teste. Não, na hora que eu buscar, eu tenho 10 músicas no banco, então eu tenho que exibir essas 10 para o usuário. Então, você monta seus casos de teste, você consegue contar. Deixa eu ver se realmente apareceu 10. Aí você conta, tem 10 itens lá dentro. Você consegue ver, eles estão ordenados de alfabético. Aí você consegue validar um monte de coisa só com os casos de teste, entendeu? Sem gastar muito tempo, porque a execução aqui é irrisória, 12 milissegundos, por exemplo, para rodar isso tudo. Então a execução é muito rápida e em vez de você fazer isso tudo na mão, você tem os casos de teste que vai fazer isso tudo para você e vai garantir que vai funcionar essa aplicação. Beleza? Ô Flávio, eu tenho uma pergunta. Uhum. Vamos supor que uma calculadora, né, nós temos assim diversas operações, né? Tem, Uhum. tem as operações científicas e tem as operações normais, enfim, a financeira também. Então, no caso de um teste como esse, nesse exemplo aqui, por exemplo, esse último exemplo aqui que você tem que botar para fazer a soma 1 mais 2 tem que ser igual a 3. Você teria que fazer esses testes 1 a 1 realmente, ou teria como você buscar, você chamar, por exemplo, um headline e você digita um número e automaticamente ele já vai se enquadrar de acordo com, ou ele faz todas as operações, ou é dessa forma mesmo, para uma coisa maior, vamos dizer assim. Então, sempre que a gente pensa numa aplicação grande, né, sei lá, vamos construir a Amazon. Uma loja que vende, faz aquilo e aquilo outro. Mas ela não foi criada do dia para a noite, não saiu de hoje, chegou lá amanhã, tá tudo pronto, entendeu? Foi criada Uhum. realmente requisito a requisito. Então, tipo assim, não, se o usuário clicar nesse botão, ele tem que mandar pro carrinho. Então, o cara trabalhou lá um dia inteiro, uma semana inteira, a equipe toda, só para clicar no botão e adicionar o negócio no carrinho. Garantir que tem um teste que cobre isso. Se eu clico para remover do carrinho, removeu realmente do Entendi, carrinho. entendi. Então, tem o teste para cada. Terminamos o carrinho? Beleza, então vamos lá pro próximo item. Me fazer a inscrição aqui no Prime do Azure lá. Desculpa, da Amazon, né? Amazon Uhum. Prime.
Então agora esquece o carrinho, já passou, é passado. Agora vamos trabalhar aqui, ó. Se o cara clicar no botão, ele vai se inscrever no Amazon Prime. Ah, clicou, tem teste para isso? Ah, clicou, desclicou, tá cadastrado ainda, não tá? E aí fez os testes, tudo, beleza? Acabou. Esse é outro botãozinho aqui. Agora vamos pro próximo. Entendeu? Então é muito passo a passo mesmo. Então a aplicação toda, ela, para você garantir a qualidade dela, ela tem que ser testada. Porque senão imagina, entra um novato hoje na Amazon, ele pensa que está fazendo alguma coisa e ele vai estraga tudo, entendeu? Se não tiver os testes para garantir aquela consistência toda que você adquiriu com o tempo, qualquer um que entrar de novato pode colocar sua empresa em risco. Entendi. Ok, perfeito. Então, assim, ó, com o passar do tempo, esse teste, esses que já foram, as coisas que já foram testadas, elas vão estar sempre sendo testadas, mas ele vai ficar imenso, né? De acordo com o que vai avançando o projeto, você vai testando os pontos principais e ele vai ficando grande, não é isso? Exatamente, é igual você deu o exemplo da calculadora. Ela tem várias funções na calculadora ali. Mas para eu garantir, para eu implementar elas, eu vou implementar uma a uma. Pô, eu implementei, já tem duas, a soma e Uhum, a divisão. uhum. Mas eu vou ter que implementar, por exemplo, a multiplicação. Pô, é mais um. Na hora que eu implementar a multiplicação, eu já coloco os testes da multiplicação. Terminei a multiplicação, agora posso ir para a próxima. Eu vou para subtração. Aí na hora que for ver, passou os dias, passou as semanas, você tem uma calculadora imensa que faz a raiz quadrada, número científico, isso e aquilo outro, mas está tudo testado, porque você foi fazendo pedacinho a pedacinho, entendeu? Você não fez ela toda do dia para noite. Agora, só a última questão. Se você, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui da soma, você botou 1 mais 2 é igual a 3, 10 mais 50 é igual a 60. Eu só posso testar esses números que está ali escrito? Por Não, exemplo, se eu somar qualquer outra coisa, eu tenho que mudar aqui o número para botar ele, é isso? Ou isso aqui é o suficiente para dizer, não, o código está funcionando? na verdade, assim, a gente tenta, no dia que a gente programa os testes, a gente tenta ver os casos que a gente chama de caminho feliz, né? Que é os casos de sucesso aí. Ah, minha aplicação, ela tem que rodar isso aqui, ó. Disparei a ação, ela tem que fazer isso, isso e aquilo. Pô, garantiu pelo menos o caminho feliz, aí você começa a pensar no que poderia dar errado. Por exemplo, o cara, se ele mandar igual a divisão, se ele mandar um zero aqui, isso aqui poderia estourar um erro na aplicação, entendeu? E se ele não informar o nome, se ele não informar a data de nascimento, e se ele não informar isso, não informar aquilo. Então você vai tentando seguir na lógica lá do seu programinha para você ver aonde que pode dar erro ou não, entendeu? E aí você vai Entendi. montando os outros casos, que são os casos de falha. Pô, se o cara não Uhum, informar a data de nascimento dele, eu não posso deixar ele ir prosseguir para a próxima página. Tem que falar, pô, você tem que informar isso aí, entendi. entendeu? Então é bem passo a passo mesmo. Os casos de teste. E é lógico que, assim, por mais que você escreva todos os casos de teste que você pensou, que a equipe pensou na época, pode chegar lá na frente e falar assim, pô, deu um problema aqui na hora que a gente colocou, sei lá, um número muito grande aqui, porque isso aqui pode acontecer também. Vamos ver se vai dar, né? Por exemplo, long max value, deixa eu só ver qual que é o valor dele aqui. Por exemplo, estou usando esse número aqui, ó. Esse cara aqui, menos 7 tem que dar. E esse doidão aqui com um zero no final, por exemplo. Se eu executar isso aqui, vai dar problema agora. Eu acho, né? Ó, beleza. São dois números. Já deu erro. Por quê? Os três primeiros funcionaram, beleza? Normal. Esse terceiro aqui deu erro. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, o inteiro, ele tem o máximo que ele pode guardar na memória. E o máximo do inteiro ele é limitado a um certo valor. Quando você quer Uhum, fazer um número maior do que aquele, você tem outras. Cada linguagem tem a sua, né? Mas aí você tem outros tipos de dados, que você tem um long, você tem um double, você tem outros que conseguem armazenar um número maior do que, sei lá, o int vai ter
12 caracteres, não sei quanto, 12 números, 12 dígitos, vamos supor, chutando, tá? Eu não lembro de cor, não. E aí o long vai ter 24 dígitos, entendeu? Então, Entendi. e a partir disso, você fala, pô, alguém tentou informar esse número gigante, a gente tinha colocado só int. Então, tá, vamos só voltar aqui. Então, você criou esses casos de teste, sua aplicação tá rodando normal e tal. Aí entra, daqui 5 anos, alguém foi e informou esse número gigante aqui, ó, e a aplicação estourou. Falou assim, pô, estourou na aplicação e tal. Você fala assim, o cara informou um número grande demais, né? Aí você fala assim, então a gente não pode trabalhar com int, tem que ser long. Você vem cá, muda essa aplicação para receber o long tanto no primeiro quanto no segundo e como resultado também. Entendi. E aí você tem que mudar também a sua lógica, né? Vou aqui, long, e aí você fala assim, então a gente precisa de uma nova implementação. Você vem cá, long, beleza. Vem cá, mudou tudo, fala assim, pô, agora acho que vai funcionar, hein? Aí você vem cá, executa, por exemplo, executa o novo caso de teste, né? Que é esse que estourou o erro. Ó, funcionou, beleza. O novo caso, que é esse cara aqui, funcionou. Mas eu tenho que garantir que todos os outros que funcionavam antes continuam Também funcionando. funciona. Então vem cá e Entendi. roda todo mundo. Rodou Entendi. todo mundo. Então, pô, descobrimos um caso novo aqui que deu bug. Aí a gente incluiu ele no caso de teste. E agora? Agora vai passar 10 anos e, tipo, se daqui 10 anos encontrou outra coisa, você só vai vir cá adicionar uma nova linha e falar assim, pô, a gente passou 15 anos, a gente não tinha pensado nisso. Você vem cá, inclui o novo caso Massa. e, Legal. entendeu? Mas aí você garante que nunca mais vai acontecer. Então, por exemplo, nunca mais vai acontecer esse erro aqui, ó, porque você acabou de incluir ele aqui na linha 28, entendeu? Mais um caso de teste. Nunca mais vai acontecer. Pode ter outras coisas novas, mas esse aí nunca mais vai acontecer. Ah, era. Ok, obrigado, cara. Beleza, explicação ótima. Beleza. Entendi. E aí, Taylor, alguma coisa? Ah, cara, eu só queria agradecer mesmo, porque tá sendo ótimo. Tipo, tô curtindo bastante, tá dando pra aprender legal. Mas é igual o Glaucio tinha comentado hoje mais cedo, né? Tipo assim, pra poder fixar mesmo, é só se a gente colocar a mão na massa e praticar, né? Não, beleza, é isso aí. Não, por isso que tá sendo importante vocês fazerem esse negócio aí todo dia. É, então eu vou fazer igual ontem, para liberar o vídeo aqui. E aí o que seria diferente de ontem, que ontem vocês fizeram tipo um método só de vídeo, 2 números lá. Vocês podem criar de hoje para amanhã, criar uma classezinha calculadora. E pode adicionar os 4 métodos básicos lá, tipo somar, subtrair, dividir e multiplicar. E aí vai fazer o seguinte, no caso da calculadora aqui, principalmente na divisão, você vai colocar aqui, ó, os casos de sucesso estão aqui, você vai acrescentar lá um caso de erro, por exemplo, que é o dividir por zero. Você coloca o seu teste lá para ver quando ele vai dividir por zero, o que deveria acontecer. E você deixar para vocês criar aí, ver, amanhã a gente dá uma olhada o que vocês tiveram como ideia aí. Então Beleza! você não vai colocar só os casos de teste de sucesso, tá? Na verdade, Felizes! você criou esse cara aqui com caso de teste de sucesso, aí você vem cá e cria um outro aqui, a caso de sucesso com erro, por exemplo, né? Com erro. E aí você vem cá e, por exemplo, quando divide por zero, tem que acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, quando divide com zero aqui no meu aqui, aí no caso, eu não vou ter um assert aqui no meu caso, tá? O que eu vou fazer aqui should true and faz error exception. Então, aqui o que eu tô falando é que na hora que eu executar esse cara, eu tenho que receber uma exceção do tipo divide por zero. Então, se eu venho cá, ó, 16 dividir por zero, eu não espero resultado nenhum, só espero que ele lance uma exceção para mim. Aí, e deu sucesso lá, deu verdinho aqui.
Então é exatamente isso que acontece. Na hora que eu divido dois números por zero, eu divido uma exceção. Nos seus casos aí, por exemplo, quando eu divido um número por zero, eu quero retornar zero, quero retornar uma mensagem, sei lá. Aí vocês decidem o que vocês querem fazer. Entendeu? Mas aí você monta os casos de teste lá, pelo menos um ou dois casos de teste para cada teste. Então divide dois números aqui, no meu caso tem 3 casos de teste aqui por caso de sucesso, né? E aí, por exemplo, somar os números que tem aqui, todos com sucesso também. Também não sei se daria. Por exemplo, eu posso falar assim, não, o meu cara vai ser sempre long e eu não quero. O meu cara vai ser sempre int e eu não quero long. Então esse cara aqui, ó. Vou copiar tudo aqui. Por exemplo, esse número grandão aqui, em vez de ser sucesso, eu falo, não, é grandão, eu quero que dê erro mesmo, porque minha aplicação ela não vai aceitar número grandão. Eu venho cá e falo assim, na hora que eu somar dois números, que eu tiver um número grandão aqui, eu quero que dá erro. E eu venho cá e falo, eu estou informando um número grandão, o outro número grandão lá, ele tem que dar erro. Então o meu assert aqui, em vez de ter um resultado aqui, por exemplo, ele daria erro mesmo, entendeu? Então vou preparar meu teste aqui para falar, não, é para dar erro mesmo. Daqui 5 anos a gente viu, o cara informou um número grandão, deu erro. É para dar erro mesmo, porque o cara não pode informar esse número não. Só tem que ser de 1 a 1000, pronto, acabou. Se passou de 1000, tem que dar erro. Entendeu? Então porque é a regra de negócio do cara. Então não tem como a gente falar, eu quero entrar com 50 caminhão dentro do Mineirão. Pô, não cabe. O mais que cabe é 20. 20, pronto, acabou. É o limite. É a minha regra. Não tem como entrar 50. Entendeu? Então é o limite, a regra do cara. Acabou, acabou. Não tem como. Não tem o que fazer. Então se entrou 21 caminhão, tem que dar erro. Fala assim, não é permitido. Não, você não pode fazer isso. Então é a regra de negócio. Então pode variar. Então pode ter momentos que você vai falar, não, o número grandão ele é válido e tal, beleza. Não, o número grandão aqui não pode. Tem que dar erro, a gente tem que fazer outra coisa. Entendeu? O cara tem que dividir ele, mandar 2 vezes, depois divide ele em 2 e manda 2 vezes, divide ele em 30 e manda ele 30 vezes, picadinho, mas mandar um grandão de uma vez só não pode. Então aí entra muito nessas regras de negócio. Beleza? Beleza, cara. Show de bola. Tranquilo, então. Pra você tá Vamos de boa, trabalhar. Glaucio? Aí de Tô hoje pra animado, amanhã. velho. De hoje pra amanhã eu vou só parar a gravação aqui. Calma aí.